Olá, pessoal! É uma alegria ter você aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o quinto vídeo da nossa série sobre distorções cognitivas. Se você ainda não assistiu os outros 4 vídeos da série, recomendo que assista, vai aparecer aqui o link para você acessar os outros vídeos e também vai estar aqui na descrição, junto também com o link para você se inscrever gratuitamente no canal do Telegram, para que você tenha acesso às ferramentas que eu ensino aqui no canal, além de conteúdos exclusivos que só quem está lá no meu canal do Telegram participa, ok? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar a respeito de uma distorção muito comum e um dos pilares também dos transtornos ansiosos, chamada catastrofização. Vamos entender, eu vou trazer 2 ferramentas de manejo para essa distorção tão comum. Então fique aqui comigo, bora lá então? Bom, então o que seria, a catastrofização? Essa distorção cognitiva, ela tem como configuração a pessoa criar o pior cenário possível. Por exemplo, se ele imagina que em algum momento ele pode ser demitido, ele imagina, nossa, se eu for demitido, eu nunca mais vou arranjar um emprego, eu não vou conseguir sustentar a minha família, eu vou fracassar em tudo que eu tentar fazer. Então, é um pensamento mais negativo, é o pior cenário possível que eu posso prever. E como eu falei então no inicinho do vídeo, nós temos isso como uma característica dos transtornos de ansiedade. As pessoas que estão dentro do transtorno de ansiedade, elas costumam pensar no pior desfecho possível para o seu futuro. Não é exclusivo dos transtornos de ansiedade, mas é uma distorção muito comum nas pessoas que apresentam esse quadro, ok? E aí, então, como que a gente maneja? Como que a gente ajuda os nossos pacientes a encontrarem um pouquinho mais de paz dentro do próprio coração, e parar de imaginar tanto esses cenários negativos e as catástrofes que podem acontecer? Bom, eu vou trazer 2 estratégias cognitivas aqui. A primeira estratégia é a gente avaliar, fazer uma descatastrofização por meio do quê? De um cenário. De eu conseguir imaginar o pior cenário, que é o cenário catastrófico da pessoa, o melhor cenário diante daquela situação e a partir disso convidá-la então a pensar no cenário mais possível, mais plausível. Então vamos colocar esse exemplo que eu dei de perder o emprego, a possibilidade de perder o emprego. Então, o seu paciente tem uma situação que a empresa está passando por reformulações no quadro de funcionários, e ele pensa assim, eu vou ser mandado embora, e se eu for mandado embora, eu nunca mais vou conseguir um outro emprego e eu vou fracassar em sustentar a minha família. Bom, então a gente pode, diante desse cenário, então, de uma possível perda de emprego, perguntar para o nosso paciente, olha, qual que é o pior cenário que pode acontecer caso você perca o seu emprego? E ele vai dizer, então, esse pior cenário, que seria realmente não conseguir sustentar a família, se envolver em dívidas, não conseguir um outro trabalho e assim, a família e ele passarem dificuldades financeiras, os filhos não terem acesso a uma boa educação, não ter acesso a uma boa alimentação, a um conforto em casa. Então, tudo isso passa a ficar comprometido com a possibilidade de perder o emprego. Ok, diante desse cenário, de possivelmente você perder o emprego, qual que seria o melhor desfecho de tudo isso? O melhor desfecho é realmente eu conseguir, então, me manter na empresa, manter o meu emprego, Esse, pelo menos, seria o melhor cenário que eu posso imaginar. Beleza. Qual que seria o cenário mais realista? O pior cenário, o melhor cenário, um híbrido desses 2. Então, qual que seria um cenário mais realista diante dessa situação? Bom, Eliane, o cenário mais realista diante dessa situação é que sim, há uma possibilidade de eu perder o emprego, eu não posso falar que não, porém não significa também que eu não vou conseguir sustentar a minha família. Porque eu posso arranjar um outro emprego ou eu posso fazer outras coisas
que me ajudem a assegurar aí, né, a minha família, pelo menos por enquanto. A gente pode ter alguma dificuldade, né, até a gente adaptar a questão das contas, mas eu posso pensar em outras coisas então para poder compensar. Então, a gente tenta equilibrar isso, puxando um pouco mais para dentro da realidade e ajudando então a pessoa a perceber que, ok, muitas vezes a gente não vai poder evitar o pior desfecho no sentido, né? O pior desfecho no sentido da demissão. Mas não necessariamente essa demissão significa o fim da vida da pessoa, né? Tem outras coisas, tem outras estratégias, tem outros manejos que ele pode utilizar então para conseguir sustentar a família dele, ok? Então a gente quer encontrar uma forma mais equilibrada de pensar. Quando ele chega numa ideia que, ok, ele pode perder o emprego e apesar disso representar, né, uma desestruturação nas finanças dele, não significa que só vai ladeira abaixo, que não tem mais nada que ele possa fazer para resolver esse problema. E aí a gente vai pensar em outras estratégias caso isso efetivamente aconteça na vida dele, ok? Bom, e qual que seria o segundo manejo? O segundo manejo seria uma descatastrofização por meio da exposição imaginária, né? Então eu pego o meu paciente e o exponho ao pior cenário, mas na realidade dando continuidade da história. O que acontece, né, com esse tipo de pensamento da catastrofização? Ela te prende no pior cenário e encerra a história ali. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela fez um exame médico e está na expectativa de receber talvez um diagnóstico de câncer, né? Então, ela pode ter o pensamento de que se eu tiver câncer, não vai ter jeito, eu realmente vou morrer, isso vai ser terrível para mim, vai destruir a minha família, minhas filhas jamais vão se recuperar dessa perda. Então, eu vou imaginando não apenas, né, a minha própria morte, mas também o impacto que a minha morte vai gerar nas minhas filhas, na minha família como um todo e tudo mais. Então, esse é o ponto específico. Eu já projeto o futuro, trazendo como uma ideia de que, ok, eu morri, as minhas filhas estão ali em sofrimento e eu congelo nessa cena. Esse sofrimento dá uma ideia de que aquilo vai ser perpétuo, ok? Então, como que a gente pode fazer essa exposição imaginária? Bom, a gente vai levar o nosso paciente a pensar depois disso. Então, como que seria esse manejo, né? Por exemplo, se o paciente, então, revela, olha, Eliene, o meu medo, então, é pegar esse diagnóstico, realmente vir a falecer e as minhas filhas ficarem desamparadas e sofrerem e não conseguirem sair disso. A gente pode trabalhar nessa ideia, né? Claro que isso é um tema muito delicado, né, gente? A gente não vai de cara com essa estratégia, mas a gente vai amparar, vai acolher a angústia, vai conversar e, cabendo, nós vamos usar essa estratégia. Mas essa técnica pode ser usada com quaisquer outros pensamentos catastróficos também, ok? Só que essa paciente, por exemplo, ela pode estar muito angustiada com a possibilidade do impacto que a morte dela vai trazer na vida das filhas. Bom, então a gente pode ajudá-la a dar uma continuidade nessa história. Como que seria essa continuidade? A gente começaria pedindo a paciente, então, para narrar em detalhes, como se fosse um filme mesmo, o que se estaria passando nessa história. Então, a gente começa pelo momento onde ela descobriu o diagnóstico. Bom, vamos dar o nome de Maria. Bom, Maria, então você está me falando, né, que você tem uma angústia dessa possibilidade de receber esse diagnóstico. A partir do momento que você receber esse diagnóstico, como que você acha que você vai se sentir e o impacto disso sobre as suas filhas? Bom, Eliene, eu vou me sentir desolada, né? Eu me imagino sentada na frente do médico e o médico ali me dando o diagnóstico. Aquele momento, né? Eu vou ficar sem chão, parece que abriu um buraco debaixo dos meus pés e eu vou ficar realmente numa sensação de torpor, mas de desespero ao mesmo tempo, porque tudo que eu vou pensar realmente são nas minhas filhas.
Ok, e vai me dizendo então o que acontece a partir do diagnóstico. Bom, então a partir do diagnóstico eu começo o tratamento, eu passo muito mal, tenho as minhas dificuldades durante o tratamento e as minhas filhas acompanhando tudo isso e sofrendo. Isso é muito pesado, muito doloroso para elas e muito doloroso para mim também. Ok, e a partir disso, o que vai acontecendo? Olha, eu vou piorando o meu quadro e realmente chega um momento em que os médicos me desenganam e eu efetivamente venho a falecer. Ok, me conta o que acontece depois disso, porque você me falou que é esse ponto que é o seu grande temor. Como que é isso? Bom, as minhas filhas então vão no velório, elas vão chorar muito, vão sofrer muito, vão vivenciar isso com muita dor, porque a gente tem uma relação muito bacana, elas estão numa fase da adolescência, então isso vai trazer um impacto, elas não poder crescer com a mãe delas. Ok, e a partir disso, o que você acha que vai acontecer? Me fala assim, depois de uma semana do seu falecimento, o que você acha que vai acontecer? Bom, ela vai estar sendo amparada, né, pelos tios, pelos avós, pelos colegas delas, elas têm muitos colegas também, pelo pai, mas mesmo assim elas ainda vão estar sofrendo muito com a minha falta, porque eles vão estar aí tentando adaptar a rotina. Ok, depois de 15 dias, como que você acha que elas vão estar se sentindo? Bom, elas ainda vão estar muito tristes, elas vão ter momentos aí que elas vão chorar, que elas vão, né, sentir muita dor, que elas vão sentir muita saudade, né, principalmente dependendo da época, o primeiro dia das mães, meu aniversário, o aniversário delas, né, momentos especiais que a gente viaja, né, que a gente celebra a vida, Natal, férias, então esses momentos eu acho que vão ter um impacto muito grande com elas. Bom, e depois disso, o que você acha que vai acontecer? Depois então do primeiro ano? Bom, acho que depois do primeiro ano elas vão sentir ainda a minha falta, lembrar de mim, mas elas vão continuar seguindo a vida delas. Talvez ainda tenha algum tipo de impacto, mas elas vão dando continuidade. Vão formar no ensino médio. Ah, ok. E depois que elas formarem no ensino médio, o que você acha que vai acontecer? Bom, depois que elas formarem no ensino médio, acredito eu que elas vão começar a fazer um cursinho para o Enem ou fazer, né, o ensino médio vinculado ao cursinho para o Enem. Cada uma vai escolher a sua profissão. E o que você acha que vai acontecer com elas então? Bom, acredito que elas vão entrar na faculdade, vão formar, e o que vai acontecer mais na vida delas? Ah, elas vão fazer amigos, elas vão namorar, talvez, quem sabe, elas vão casar, ter netinhos, né? Eu teria netinhos se fosse o caso, né? Se eu estivesse viva para acompanhar. Acredito até que se elas se tornarem mãe, vai ser um momento mais delicado para elas por conta disso, porque não vai ter a mãe junto com elas, mas elas vão seguir. Ok. Como que para você é perceber que as suas filhas vão sentir a sua falta porque elas amam muito você, mas que ao final elas vão continuar, né, seguindo uma vida que você sonhou para elas? Como que isso é para você? Geralmente, quando a gente chega nesse cenário de que há uma esperança, né? Há uma vida após aquele desfecho catastrófico, isso causa um grande alívio no paciente, né? Claro que aqui a gente ainda está trabalhando com uma hipótese, a gente nem sabe ainda, né, se esse exame vai sair, se não vai sair positivo, se vai ter ou não vai ter esse diagnóstico, mas é uma maneira de já ajudar o paciente a elaborar aquele pior cenário que ele está imaginando, porque vai haver sim um momento muito difícil caso isso aconteça, mas também há possibilidades
de se superar essa situação e de encontrar outras maneiras realmente de se formatar essa história. Então, geralmente isso traz um alívio muito grande, né? Mas claro, como eu falei, eu usei o exemplo mais delicado possível, talvez, que a gente poderia estar lidando. A gente pode usar essa descatastrofização em outras situações também, né? Essa exposição imaginária em coisas do cotidiano, por exemplo, né? Então, uma pessoa às vezes assumiu um novo cargo na empresa e fala: se eu tomar uma decisão, a empresa vai ter um prejuízo enorme, né? Vai ser um buraco gigante para a empresa e isso vai quebrar a empresa. Bom, ok. Então a gente vai, né, trabalhar essa ideia de uma maneira mais, até mesmo para entender qual que é o impacto dessa decisão, qual que é a possibilidade dessa decisão que esse seu paciente tem para tomar de impactar a ponto de quebrar a empresa, né? Então, a gente vai ajudando os nossos pacientes a encontrarem uma resposta muito mais funcional, muito mais adaptativa e com isso, então, promover também um alívio, porque a gente ajuda eles a enxergarem que tem o quê? Algo após o pensamento catastrófico, tem uma vida após a catástrofe. Então, isso ajuda a gente a equilibrar aí as coisas, né? E as emoções aí dos nossos pacientes, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, se você também tem sugestão de vídeo, se você, né, quiser também comentar, fique super à vontade, será muito bem-vindo. Eu acolho todos os comentários com muita alegria e estou muito feliz com a repercussão que o canal está tendo e agradeço você que está aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações dos novos vídeos. Toda semana eu estou postando aqui novos vídeos, estou preparando coisa boa para a gente. Vou começar, depois que eu finalizar essa série, falar sobre transtornos de ansiedade. Então, agradeço muito você estar aqui comigo e espero que a gente continue juntas nessa caminhada, ok? Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e vamos juntos. Um grande beijo, muito sucesso em seus atendimentos e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!